Aprendendo economia em 7 minutos. Por que o preço da gasolina sobe e desce? Por que o valor do dólar mexe com tudo? Ou por que o noticiário vive falando sobre a taxa de juros do país? A gente escuta essas coisas todos os dias, mas é raro alguém nos explicar de verdade o que elas significam e como afetam a nossa vida. A verdade é que a economia não é algo complicado e distante. Ela é o jogo mais importante do mundo e todos nós somos jogadores. Em 7 minutos, eu não vou te dar um diploma em economia, mas eu garanto que você vai ter as ferramentas e o entendimento para participar dessa conversa de igual para igual. Para começar a entender, vamos conhecer os 3 grandes jogadores desse jogo. Cada um tem uma função, e a interação entre eles é o que move a economia. Jogador 1, você e todos nós, o consumidor. Você é o principal jogador da economia. A gente trabalha, recebe nosso salário e usa esse dinheiro para comprar tudo o que precisamos e queremos. Comida, roupas, o serviço de internet, um carro. Cada vez que a gente compra alguma coisa, estamos criando o que os economistas chamam de demanda. É a nossa vontade de consumir que diz para as empresas o que elas devem produzir. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente gasta mais. E quando a gente gasta mais, a gente faz a economia girar. Por outro lado, se a gente está inseguro sobre o futuro, a gente gasta menos e guarda mais. Essa atitude de poupar também é fundamental, pois o dinheiro que a gente guarda se transforma em capital para as empresas investirem, o que nos leva ao próximo jogador. Jogador 2. As empresas, a fábrica da economia. As empresas são a fábrica do nosso mundo. Elas existem para atender à nossa demanda. Elas usam nosso trabalho, nossa energia e nosso dinheiro para produzir e vender produtos e serviços. Uma empresa precisa comprar máquinas, contratar pessoas, pagar salários, alugar espaços. E ela faz tudo isso para no final ter um lucro. Quando a gente, o consumidor, está comprando muito, as empresas vendem mais. Isso faz com que elas se sintam confiantes para investir mais, comprar mais máquinas e, o mais importante, contratar mais pessoas. Essa é a mola propulsora do crescimento. Mais consumo leva a mais produção, que leva a mais emprego, que leva a mais renda, que leva a mais consumo, e assim por diante. É um ciclo que impulsiona o crescimento do país. Mas se o consumidor para de comprar, a produção diminui, as empresas param de investir e a economia desacelera. Jogador 3. O governo, o juiz do jogo. E por fim, temos o governo. O governo é como o juiz que cria as regras do jogo e tenta manter o equilíbrio. Ele não produz arroz ou celular, mas tem um papel vital. O governo arrecada dinheiro de todos nós através de impostos. Com esse dinheiro, ele constrói e mantém escolas, hospitais, estradas, segurança pública. Ele também usa esse dinheiro para investir em grandes projetos que as empresas privadas não fariam sozinhas, como hidrelétricas ou sistemas de saneamento. O governo também tem 2 ferramentas poderosas para controlar o jogo, para acelerar ou frear a economia. Os juros. Quando a economia está muito acelerada e os preços estão subindo, inflação, o governo pode aumentar a taxa de juros. Isso faz com que o crédito fique mais caro. A gente pensa 2 vezes antes de pegar um empréstimo para comprar um carro, e as empresas pensam 2 vezes antes de pegar dinheiro para expandir a produção. O objetivo é desacelerar a economia para controlar os preços. E o contrário também é verdade. Quando a economia está fraca e o desemprego sobe, o governo pode baixar os juros para incentivar o consumo e o investimento. Os gastos públicos. O governo pode decidir gastar mais dinheiro, por exemplo, construindo mais estradas ou escolas para gerar empregos e aquecer a economia. Ou pode reduzir gastos para economizar. Essas decisões afetam diretamente a vida de todos nós. Agora que você conhece os jogadores, vamos entender como a gente mede a saúde da economia. São como 3 termômetros que nos dizem se o jogo está indo bem ou mal. Termômetro 1, o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é o placar do jogo. Ele mede o valor de tudo que um país produziu em um determinado período. É a soma de todas as riquezas criadas, o valor da agricultura, da indústria, dos serviços, das construções.
Se o PIB está crescendo, é sinal de que a economia está saudável. Mais empresas estão produzindo, mais pessoas estão trabalhando e a renda do país está aumentando. Se ele está encolhendo, é um sinal de alerta de que a economia está desacelerando, o que pode levar a mais desemprego. Termômetro 2. A inflação. A inflação é o termômetro da febre da economia, mas não é algo necessariamente ruim em pequenas doses. Ela mede a velocidade com que os preços estão subindo. Uma inflação controlada é natural, mas quando ela acelera muito, ela se torna um problema sério. Se a inflação sobe demais, seu dinheiro perde valor. Pense em uma cesta com os itens básicos que você compra no mês. Há um ano, essa cesta custava um valor. Hoje, ela custa mais. A inflação é esse aumento de preço. Ela é o ladrão silencioso do seu poder de compra, porque mesmo que seu salário não mude, ele passa a comprar menos coisas. Termômetro 3. O desemprego. O desemprego é o termômetro que mede quantas pessoas que querem e procuram um emprego não conseguem encontrar. É o sinal mais claro de que a economia está com problemas, porque quebra o fluxo de dinheiro entre as pessoas e as empresas. Quando o desemprego é alto, as pessoas não têm dinheiro para consumir, o que faz as empresas venderem menos, gerando ainda mais desemprego. Existem diferentes tipos de desemprego. Às vezes é um desemprego de curta duração, quando a pessoa está apenas mudando de emprego. Mas o mais preocupante é o desemprego estrutural, quando uma pessoa fica muito tempo sem trabalhar, geralmente porque a economia mudou. E a sua profissão não é mais tão necessária, o que exige que ela se qualifique em novas áreas. Conclusão: a economia não é um monstro. Ela é um sistema. Um sistema que você, eu, as empresas e o governo controlamos juntos. O preço da carne, a conta de luz, os juros do seu cartão, tudo isso está conectado a esses 3 jogadores e a esses 3 termômetros. Agora que você sabe o básico, o jogo se torna muito mais claro. Você não é mais um passageiro. Você é um jogador com poder e conhecimento. Eu quero saber de você. Qual desses 3 pontos você mais sente no seu dia a dia? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para continuar aprendendo.